quem você... Boa tarde, pessoal. Bem-vindo todos e todas. Estamos aqui hoje no ciclo da Comissão de Pesquisa, do Café e Pesquisa, para debater dois livros recém-lançados, livros, um de autoria da professora Aline Marcondes Miglioli, Casa à Venda, Turismo, Mercado de Imóveis e Transformações Socioespacial em Havana, e também aqui com o Vitor Hugo Tonin, cujo título é O Circuito Imobiliário na América Latina, Dependência, Ditadura e Neoliberalismo no Chile. Então, são duas importantes obras para pensar a América Latina, os casos de Cuba e do Chile, e contamos aqui com a participação também, agradecer muito a presença da professora Mariana Fritz, que vai debater esses livros na sequência. Então, a gente vai ter duas apresentações, começando com a apresentação do livro do Vitor, depois da Aline, e por fim, na sequência, o debate com os comentários da professora Maria. Então, agradecer a presença de todos e todas, e quem nos acompanha também pelo canal do IE no YouTube, esse evento aqui coordenado pela Comissão de Pesquisa. Então, passar a palavra, sem mais delongas, agradecendo imensamente ao Vitor e à Aline para a apresentação e a discussão dos livros. Obrigado. Obrigado, professor Roberto. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer a presença de todos, os pesquisadores, professores aqui presentes, colegas, de pós-graduação que participaram dessa trajetória também, que resultou nesse livro, e os amigos, que vieram aqui prestigiar esse debate. Agradecer a professora Mariana também por ter vindo debater com a gente. Eu queria começar, esse é um café com pesquisa que a gente está lançando livros, Então, além de apresentar um pouco da pesquisa, a gente vai falar um pouco do livro, de como ele foi publicado, ter essa mistura um pouco, Então, acho que é importante colocar alguns agradecimentos já de início, porque se não faltar tempo, pelo menos eu não deixei de falar, Primeiro, o agradecimento ao Instituto de Economia, porque eu sinceramente acho que esse trabalho ele não teria tido espaço para ser produzido em nenhum outro instituto de pós-graduação em economia no Brasil. Assim. Talvez um ou outro a mais, mas dificilmente a gente encontra hoje na pós-graduação em economia especificamente espaço para debater circuito imobiliário, desenvolvimento urbano, mercado imobiliário de forma crítica, Acho que por dois motivos principais, Primeiro, que os economistas secundarizam o tema, que é um tema que é estranho, inclusive, os economistas secundarizarem um tema que tem tanta importância no mercado de trabalho, no PIB, e muitas conexões com o mercado financeiro, conexões com a vida urbana, e aí acontecem, às vezes, eventos que relembram os economistas que o tema urbano existe, Então acontece a crise de 2008, Mariana? E aí os economistas vão lá, correm para tentar explicar o que foi a crise de 2008, a crise subprime, como que o imobiliário estava envolvido nisso, Quando os arquitetos e arquitetas, já estão debatendo, geógrafos já estão o tempo todo debruçados sobre temas como esse. Ou acontece junho de 2013 no Brasil e aí todo mundo vai querer discutir, mas por que tanta revolta urbana acontecendo no Brasil? E aí o pessoal lembra que existe urbano de novo. Então, acho que é curioso ver essa secundarização do tema do imobiliário e do urbano entre os economistas, quando ele tem tanta importância na nossa realidade, no nosso dia a dia, para a economia brasileira, inclusive. E o segundo caso é porque também, o segundo fator, eu acho que é esse espaço de pensar criticamente o imobiliário urbano. São raros os institutos de pós-graduação em economia que têm espaço para pensamento crítico. Infelizmente, no Brasil,
e ainda bem o Instituto de Economia, o Programa de Desenvolvimento Econômico, ao qual está vinculado o SED, né, que é o Centro de Estudos de Desenvolvimento Econômico, mas que, na verdade, faz o debate regional urbano aqui no Instituto de Economia e que permitiu esse ambiente de desenvolvimento dessa pesquisa, em que eu, Aline, trabalhamos e tantos outros colegas, né, que passaram antes da gente e que continuam, hoje em dia, trabalhando esses temas e criando esse ambiente de debate sobre isso, né? Porque se não houvesse também esse coletivo, essa interação entre diversos pesquisadores, estudando o espaço, seja ele regional, seja ele urbano, a gente não conseguiria produzir esse tipo de trabalho que a gente produziu aqui, né? Então, os méritos desses trabalhos são sempre coletivos, embora os deméritos sejam sempre de responsabilidade do individual, né? E a gente tem consciência disso. E eu queria demarcar essa importância, assim. Realmente é raro a gente ver um lugar em que se possa discutir economia urbana, circuito imobiliário, na pós-graduação em economia no Brasil, né? Acho que o Instituto de Economia é um dos poucos. O segundo agradecimento importante é o que viabilizou a publicação da tese em livro, né? Que está sendo lançado aqui hoje. Em primeiro lugar, o Observatório das Metrópoles, que é uma rede de pesquisa consolidada no Brasil já há muito tempo, que viabilizou a diagramação, a editoração para publicação, né? E disponibilizou online. E, em segundo lugar, o Sindicato dos Químicos Unificados, que eu assessoro, que eu trabalho, que viabilizou a impressão do livro. Sem essas duas instituições, né? Uma pública e outra que não é pública, né? Embora muita gente confunda, né? Acho que o sindicato é financiado pelo dinheiro público, mas na verdade é financiado pelos trabalhadores do sindicato. Ambas foram fundamentais para viabilizar o livro. E agora eu queria falar um pouco do contexto dessa pesquisa, né? Eu, até como economista, faço parte desse vício de secundarizar o tema do urbano e do imobiliário. Também fui formado nesse contexto. Fui entrar no debate urbano a partir da militância com movimentos sociais. E comecei primeiro no mestrado em arquitetura e urbanismo, não foi no mestrado em economia, lá na Federal de Santa Catarina. E do mestrado eu vim para o doutorado aqui, apresentei um projeto que aliás é importante também ressaltar, sem a presença da professora Mariana, acho que na época, acolhendo esse tipo de pesquisa, né, dificilmente também teria conseguido desenvolver essa pesquisa aqui no Instituto de Economia. E meu mestrado e doutorado foi feito, eu terminei o mestrado em 2015, eu desenvolvi ele em 13 e 14. E o que estava acontecendo no Brasil em 13 e 14? A gente estava vindo de um ciclo de 6 anos de Minha Casa Minha Vida. Depois de muito tempo, sem política pública, sem orçamento público, de forma forte, sendo direcionado para o mercado imobiliário, né? Sendo direcionado para políticas e programas de habitação. O Minha Casa Minha Vida, entre 2009 e 2014, ele cria um ambiente de debate no Brasil que já permitia a gente se questionar os limites desse tipo de política, né? Então, vários movimentos sociais, inclusive novos movimentos sociais, se desenvolveram nesse período, questionando a capacidade que o Minha Casa Minha Vida e que esse tipo de financiamento de política pública tinha em resolver o problema de moradia no Brasil, né? Esse era o contexto. De novo, né? Isso foi em 2014, 2015, é quase pré-dilúvio, né? Porque depois veio tudo isso que a gente passou de 2015 para cá, que foi o golpe contra a Dilma, veio a eleição do Bolsonaro, pandemia, veio uma série de eventos políticos e sociais que, primeiro, acabaram com o Minha Casa Minha Vida, durante muito tempo secou esse financiamento, e, por consequência, um pouco esse debate mais crítico que vinha se desenvolvendo na época. E também, do ponto de vista político, o debate foi completamente outro, né?
Mas foi nesse ambiente, pré-dilúvio, digamos assim, que eu desenvolvi esse projeto de pesquisa que foi aceito aqui no doutorado. Que a ideia, inclusive, era pensar, primeiro, por que na América Latina, e aqui tem um nível de generalização que é possível ser feito, as condições de acesso à moradia e de usufruto da moradia são tão precárias, principalmente quando comparadas com os países desenvolvidos e centrais, né? Tem um dado que eu trago logo na introdução, que é o dado da ONU Habitat, que se estima que 40% dos domicílios na América Latina tem algum tipo de déficit, seja habitacional, da própria habitação, seja urbano, né, nas suas conexões com a cidade. E nessas conexões da cidade é sempre importante pensar tanto fisicamente quanto simbolicamente, que é uma coisa também muito difícil para os economistas entenderem, que é as conexões urbanas do ponto de vista simbólico, né? Mas elas são precificadas. Apesar de a gente ter dificuldade de entender, o mercado imobiliário sabe precificar essas conexões simbólicas muito bem, né? Às vezes, dependendo da localização do imóvel, se ele é simbolicamente mais valorizado, se aquela localização é simbolicamente mais valorizada, mesmo sendo o mesmo produto imobiliário, permite que o vendedor acrescente ao preço final de venda uma margem que é resultado justamente dessa simbologia que o proprietário, ao comprar esse imóvel, vai ter direito, vai ter acesso, né? Como se fosse uma marca mesmo, que o imóvel, ao morar nesse bairro, te permite dizer, né? Quantas vezes a gente não vê isso acontecendo no dia a dia, as pessoas falando, eu moro em tal bairro, como um traço de distinção social, e esse traço ele é precificado pelo mercado imobiliário, e é isso que a gente, né? E para nós, economistas mais críticos, a gente localiza a explicação disso na renda da terra, né? Na renda da terra e na renda imobiliária, que é para não se misturar muito com a renda da terra agrícola, né? Então, dentro desse contexto de América Latina, apresentei o projeto na época de pesquisa, inclusive era para tentar fazer uma pesquisa que comparasse 3 países distintos, né? Que era para ser um país com um modelo de mercado, de sociedade e de mercado imobiliário mais neoliberal, que era o Chile, o Brasil, que seria um intermediário, e a Venezuela, que vinha em 2014, né? Como um projeto mais socialista e um projeto bem mais, na época, com muitos avanços, né? Como vocês podem ver, toda pesquisa de pós-graduação ela vai sendo enxugada no processo. E eu terminei estudando só o Chile, mas coletivamente a gente promoveu estudos de vários países, né? A Aline estudou Cuba, nós tivemos o Bruno, que estudou Espanha, o João Paulo, que está estudando em Joanesburgo, tivemos o Eduardo, que estuda Uruguai, né? Enfim, para trazer de novo esse ambiente que foi o SED, que permitiu esses estudos e comparações, às vezes até entre países. Bom, mas por que eu resolvi estudar o Chile? Porque eu formulei a hipótese de pesquisa, que é a seguinte. Dentro desse contexto, o debate que existe é que os problemas de moradia, em sua grande medida, são problemas de oferta de moradia. Né? Ou seja, para resolver o problema de moradia, a gente precisaria ampliar a oferta. É um mercado com uma oferta, para usar termos econômicos, muito inelástica, e que, por isso, conforme a demanda oscila, os preços oscilam em resposta à demanda. Como a demanda demográfica, seja por aumento demográfico absoluto, seja por mudanças na composição demográfica, a demanda é sempre crescente por moradia, a oferta sendo inelástica, você vai ter um preço sempre em ascensão e as pessoas não conseguindo acessar esse serviço. Então, políticas públicas para resolver essa contradição seriam no sentido de estimular a oferta, estimulando a incorporação de terras, que grande parte da inelasticidade de oferta é determinado pela inelasticidade de terra urbana, que a gente sabe que não é reproduzível, né? O segundo caso, de estimular o acesso a crédito, então as incorporadoras e as construtoras terem condições de investir em mais produção e para isso ter acesso a financiamento. E na outra ponta, do que a gente chama de circuito imobiliário, né, aí, como a Mariana sempre fala, pulando a produção,
e escondendo que existe canteiro e trabalhadores, as políticas públicas vão tentar resolver o acesso através de quem precisa comprar, né? Então, o crédito hipotecário e desenvolver o crédito hipotecário, estimular o crédito hipotecário. E, no caso da periferia, os países periféricos, tentar resolver também quem não consegue sequer ser sujeito de crédito, acessar a moradia com políticas públicas diretamente, né? Durante o período desenvolvimentista era com produção pública de moradia, né? Nós aqui no Brasil tivemos as Coabs muito estimuladas nesse período, que daí o Estado entrava produzindo moradias definitivamente, né? Não só facilitando o acesso ao financiamento. E o Chile, ele surge com a ditadura do Pinochet, como em outros campos da sociedade, como o modelo inicial de desmontar de reformular esse processo e distribuir alguns processos do circuito imobiliário para o setor privado. E entrando somente, segundo a ideologia que se conta, no apoio através de subsídio para as famílias que precisassem, para as famílias mais pobres. Esse é um pouco da mitologia que foi criada em torno do modelo que foi iniciado nos anos 70 e foi assentado mesmo e começou a ser uma máquina de produção de moradias nos anos 80 no Chile. Né? Por que eu digo mitologia? Porque quando a gente analisa mesmo o que aconteceu concretamente, a gente vê que o Estado, em primeiro lugar, foi fundamental para sustentar esse modelo que se diz muito pró-mercado, né? O Estado não ficou só restrito a dar subsídios às famílias pobres, né? O Estado ele foi, em primeiro lugar, fundamental para criar um mercado de financiamento imobiliário, né? Então, os bancos que existiam no Chile, mesmo os bancos que foram privatizados, eles não tinham interesse nenhum em financiar a baixa renda e sequer a média renda, né? Eles ficavam restritos ao mercado, como é no Brasil, inclusive, de média alta para alta renda, né? Que são os sujeitos de crédito, né? E mesmo para esses setores, o Estado tentou criar um mercado secundário, mas não securitizado, de títulos, para que as incorporadoras pudessem, para que os bancos pudessem emitir essas letras hipotecárias e, ao emitir essas letras hipotecárias, arrecadar recursos para financiar o crédito imobiliário para as famílias que quisessem, né? Ou seja, arrecadar recursos através disso. Onde que bateu um problema que o Estado teve que intervir? É que os investidores não tinham interesse em comprar esses títulos, né? Então, os bancos, ao emitir esses títulos, não encontravam compradores. E aí o governo de Pinochet falou, não, o Banco Central vai iniciar a compra, em primeiro lugar. E colocou o Banco Central para entrar na frente comprando. E depois, foi fundamental também para criar esse mercado, em tese, mercado secundário de títulos, a privatização dos fundos de pensão. O Chile privatizou o que seria o nosso INSS, né? E cedeu a gestão dos ativos dos trabalhadores para empresas privadas. 4, 5 empresas. No início até chegou a ter 8 empresas, algumas quebraram, e ficaram só 4 grandes AFPs, né, associações de fundo de pensão, e essas AFPs no início eram muito regulamentadas e podiam investir em poucos ativos. E um desses ativos que podia investir indefinidamente era justamente as letras hipotecárias. Então, em primeiro lugar, o Estado privatizou o sistema bancário, depois colocou o Banco Central para demandar esses títulos e depois criou os demandantes privatizando os fundos antigamente, que eram anteriormente semipúblicos, que eram os fundos de pensão. E aí sim começou a ter demanda por letras hipotecárias, né? Então, por isso que eu estava aqui só para dar um exemplo de uma das coisas que eu trago no livro, porque o Chile, ele de certa forma, principalmente no início dos anos 2000,
e na primeira década dos anos 2000, ele foi mobilizado muito como exemplo a ser seguido de país que teria resolvido o problema de habitação, e uma das características é de que teria feito isso porque teria criado um mercado de capitais mais robusto. E quando a gente vai averiguar com cuidado o que é esse mercado de capitais chileno, a gente vê que está por trás dele, no final, depois desse longo processo, mas no final das contas a gente pode dizer que é os fundos de pensão privatizados, que chegaram a acumular, antes da pandemia, né, e eu uso o marco da pandemia, porque depois da pandemia foi possibilitado retirar fazer retiradas, né, pelos trabalhadores dos fundos de pensão, ainda não aposentados. Antes da pandemia, os fundos de pensão chegaram a ser 80% do PIB. Até e sob sua gestão, ativos equivalentes a 80% do PIB chileno. Então, é uma massa de recurso monetário que viabilizou esse tal de mercado de capitais secundário, mas que, no fundo, quando você vai analisar os mecanismos de securitização que definem o mercado secundário de fato, não eram tão... os instrumentos não eram tão complexos, e, ao longo do tempo, como os bancos também foram muito reforçados por esses fundos de pensão, os fundos de pensão também passaram a investir nos bancos, os bancos começaram a emitir letra de crédito e manter essas letras de crédito no próprio ativo do banco, porque não compensava securitizar e revender, saía mais caro do que manter em caixa, digamos assim, né? Usando termos mais compreensíveis. Então, hoje, inclusive, o mercado de títulos hipotecários no Chile ele é menor do que era no início, se a gente for querer tomar isso como critério de mercado de capitais robusto, né? Securitizado. Então, eu não vou falar de todos os processos que aconteceram, mas esse processo sobre financiarização, sobre como as finanças se conectaram ao circuito imobiliário chileno, ele revela muito sobre o papel que o Estado tem, né? Teria uma outra característica do papel do Estado, eu acho que eu vou usar os 30 minutos que vocês me permitiram, a destruição, o desmonte, a desmobilização de todas as corporações públicas de produção habitacional, né, que foram criadas durante os anos 50, 60 e 70, 50 e 60 principalmente, e que foram simplesmente desmobilizadas porque a produção se tornou um lugar cativo dos capitais privados. Então, o Estado parou de produzir moradia. E aí entraram os capitais, a moradia passou a ser produzida só por construtoras e incorporadoras. Isso só foi possível nos anos 70 e nos anos 80, porque nos anos 50 e 60, o Estado ajudou essas incorporadoras e essas construtoras a se erguerem e a se levantarem, né? Também um processo muito parecido com o que aconteceu no Brasil. E aí surgiu um capital que a gente chama de capital incorporador, né? Que a bibliografia chama de capital de incorporação, que é um capital com capacidade suficiente para circular só na compra de terras e na planejamento e organização da produção imobiliária. Inclusive, muitas vezes até terceirizando a produção em si, né? Mas ele é o capital que inicia, planeja e viabiliza o que vai ser produzido do ponto de vista imobiliário em determinada localização para que seja possível retirar o máximo de margem de lucro dessa produção, né? E por fim, também, o Estado foi fundamental para conformar esse circuito imobiliário neoliberal independente no Chile, ao criar em massa, existiam algumas experiências bem específicas e bem restritas, mas que massificou a experiência do voucher para compra de moradia, né? Ou do subsídio, né? Isso foi criação do Estado ditatorial do Chile, né? Não existia isso, até porque, né, antes disso, no Estado desenvolvimentista, que predominava na América Latina, o Estado produzia ele mesmo a casa para as famílias mais pobres e fazia o sorteio para as famílias cadastradas, né? Essa ideia de você ter a produção toda privatizada, ou seja, sendo feita por capitais privados, e a família meio que, entre aspas, escolher qual moradia quer. Eu falo entre aspas porque não é assim uma grande oferta de moradias para baixa renda que existe, né? E aí você vai no Estado e o Estado te ajuda com um subsídio. Essa é uma invenção
do ponto de vista de massificação, é uma invenção chilena. Teve muitas experimentações nos anos 70 e nos anos 80 decola. No início, o Estado falava que ia só dar uma contribuição, que não ia subsidiar tudo, e realmente que o resto ia subsidiava no máximo 75%. E o restante, a família teria que ter poupado, né, com programas de poupança estimulada e com crédito. Só que, como eu disse, a banca privada nunca quis financiar crédito para baixa renda. Então, o Estado chileno teve que criar, através do que era o Ministério das Cidades da época, do Chile, crédito público. E o Ministério das Cidades chileno, entre aspas, tinha ali linhas de crédito e carteira de crédito público. Né? Com o tempo, isso foi desmobilizado e o Estado passou a financiar 100% da moradia para as famílias de mais baixa renda, porque acabava que o próprio Estado ficava com um problema de inadimplência dessas carteiras. Então, é mais barato subsidiar 100% da moradia do que ficar fazendo crédito. E aí eu tentei passar, como vocês perceberam, por todas as fases do ciclo. Né? Falei do financiamento imobiliário, falei um pouquinho da produção e falei um pouco do acesso, né? Desse circuito imobiliário. E o que eles têm? O que o circuito imobiliário chileno tem em comum com o restante da América Latina? Tem justamente essa dificuldade. Primeiro, de a maior parte da população ter uma renda que não consegue acessar sequer o crédito imobiliário. Então, ela, num gráfico, uma reprodução que tem na tese da professora Mariana, de uma incorporadora mostrando a pirâmide social da brasileira e mostrando a faixa de renda, que era só o topo da renda, que eles buscavam atender, que acho que dava o quê? 15%, 20%. E aí, como Minha Casa Minha Vida, eles davam um salto para atender 30% da sociedade brasileira. Ou seja, admite-se que mesmo com programas de política habitacional, 70% das famílias brasileiras não têm renda para conseguir um crédito imobiliário. Né? Então, isso é uma característica generalizada na América Latina. Que a gente, né, utiliza o conceito para demarcar isso, que é o conceito de superexploração da força de trabalho, que explica isso, e que é comum nos países da periferia. O segundo é que, do outro lado da ponta, os capitais privados que exploram o setor imobiliário, eles, dada a formação histórica desses países, eles estão formados para conseguir capturar o máximo de margem dos seus produtos imobiliários. E como que é possível aumentar ao máximo a margem de um produto que é baseado em, que a gente chama fundiário, né? Que é de base fundiária, que está localizado na terra, né? Que está preso à terra. É através justamente do exercício que o monopólio da propriedade privada da terra lhe permite. Né? Então, ao longo da história brasileira, isso foi importante, e o mercado imobiliário brasileiro ele surge dessa história de rentismo, que muitas vezes a gente chama de especulação, né? Mas de ter e buscar, explorar o máximo de rendas que um determinado imóvel, um determinado produto imobiliário permite se apropriar e jogar isso para dentro do preço do imóvel. E aí nós temos uma dinâmica em que o mercado imobiliário tem uma tendência a produzir imóveis muito acima da capacidade de pagamento, e nós temos também um mercado consumidor que tem como tendência ter pouca renda para acessar esses produtos imobiliários. E dessa contradição esgarçada, né, desse divórcio entre o mercado consumidor e o mercado produtor, a gente chega nessa situação que é estrutural na América Latina, que é de muita gente sem conseguir acessar um imóvel. Durante os anos 90, e para finalizar, o Chile pareceu ter conseguido direcionar, ou para usar um termo no mercado financeiro, endereçar esse problema. Com esse circuito imobiliário que o Estado entra, colocando grandes montes de subsídio para comprar imóvel, que o Estado entrou também barateando muito o acesso à terra para as incorporadoras, porque facilitou a incorporação de terras vazias, de terras periféricas. Quem conhece a história um pouco da cidade de Santiago, vê que ela é uma cidade muito, inclusive em algumas coisas, muito parecida com Campinas, né?
periferizada, horizontalizada, porque incorporou terras cada vez mais baratas, que esse modelo viabilizava, né? Então a gente, essa máquina de produzir casas dessa forma permitiu que o Chile saísse de 2.900.000 metros quadrados por ano para quase 16 milhões em 96, entre 83 e 96, né? Então deu um salto gigantesco na capacidade produtiva do Chile, né? E o debate no Chile passou a ser não a falta de moradias, mas a qualidade dessas moradias. E aí o problema dos sem teto passou a ser o problema dos com teto, porque houveram várias crises de qualidade habitacional. A mais característica dela foi a conhecida casas de plástico, que era um conjunto residencial novo, que tinha acabado de ser entregue, e com as chuvas começou a alagar dentro dos apartamentos, e para tentar minimamente resolver temporariamente o problema, literalmente embalaram os condomínios, assim. Então, se vocês derem um Google depois ou olharem a foto no livro, as casas de plástico, a crise das casas de plástico, tem as fotos, né? Então, no final dos anos 90, início dos anos 2000, o problema habitacional no Chile era tido como o problema da qualidade habitacional e da qualidade urbana, como se o problema do sem-teto já tivesse endereçado, para usar esse termo horroroso de novo, porque já existia uma máquina de produzir moradias e existia um sistema que as famílias, ainda que pobres, mas estando endividadas e subsidiadas, conseguiam acessar o imóvel. O que aconteceu foi que, durante o final dos anos 2000 e início dos anos 2010, a lógica rentista do capital imobiliário começou a se expressar de forma mais forte. E o preço dos imóveis, mesmo dos imóveis que eram produzidos para baixa renda, começou a estar acima do teto do subsídio. E aí os incorporadores, inclusive, começaram a diminuir a oferta de imóveis que estavam dentro dos limites do subsídio e passaram a direcionar seus imóveis para médio e alto padrão novamente. E sem antes resolver o problema do sem-teto e ainda por cima piorando o problema dos com-teto nesse período. E a gente vê hoje, no Chile, depois de quase 40 anos, né, de circuito imobiliário que foi montado nessa lógica, voltar problema como as invasões, né, que eles chamam de acampamentos, voltar problemas que estavam em erradicação, como a densidade habitacional, né, com várias pessoas morando numa mesma casa, mais de 3 pessoas por cômodo, por exemplo, e também o problema do acesso do ônus excessivo com o aluguel, né? Porque, para quem não sabe, déficit habitacional é calculado a partir dessas características, né? O Chile chegou a ter 90% da população acessando uma moradia através da propriedade privada, até os anos 2000. E hoje, decresceu, caiu para baixo de 75%. Porque as pessoas já não conseguem mais. Esse circuito imobiliário que foi montado para ser um país de proprietários começou a fazer água, e a produção imobiliária se voltou para o mercado de locação, e as famílias hoje estão tendo que voltar a ser locatários ou acampar ou morar, coabitar com os seus parentes, né? Então, eu acho que eu tinha preparado todo um roteiro aqui que eu comecei a desinvestir a falar e acho que espero ter dado um panorama do que é esse debate que esse livro traz, né? Tanto dos aspectos estruturais, para discutir o circuito imobiliário na América Latina, que é particularmente o capítulo 1, né, em que eu faço debate sobre essas características históricas que conformaram os circuitos imobiliários na América Latina, quanto os outros 2 capítulos, capítulo 2 e 3, em que eu vou analisar o período de 83 até 2018, né? Mas que eu continuei acompanhando, então as conclusões ainda são, na verdade, elas se radicalizaram mais do Chile, e permite dar esse panorama e ver quais são as falsas saídas que a gente, infelizmente, às vezes ainda continua buscando para tentar resolver o problema da moradia nos países da América Latina. É isso, obrigado.
Bom, agradecer imensamente ao Vitor, excelente exposição, e nos convida aí a acessar o seu livro. Você quer comentar onde que a gente pode encontrar o Sim. Ele está à disposição aqui, quem quiser. Tem aqui os exemplares físicos e tem a publicação online também no Observatório das Metrópoles. Muito bom saber que está disponível online, também que a gente pode ter acesso. Agradecer ao Vitor, passar a palavra à professora Aline, agradecer também mais uma vez. Como uma boa estudiosa de Cuba, o meu não está disponível online, só mediante compra. Então, é isso, por enquanto, por questões de financiamento mesmo. Bom, gente, queria começar agradecendo, antes de mais nada, a Pri, que sempre acerta os frutos da estação no bolo, né, Pri? Prepara aqui o ambiente, obrigada. Então, agradecer ao espaço, à editora, a vocês que estão aqui hoje, ao Vitor, que também topou estar comigo nessa mesa e leu esse texto 1 milhão de vezes também, né, Vitor? E a Mariana também, né? Acho que eu faço muito coro com o Vitor que não é fácil estudar o espaço urbano em outros espaços, né, em outros cursos de economia, mas também não é fácil estudar a América Latina, né, em outros cursos, e ainda mais o Caribe, né, que é essa região tão peculiar da nossa América Latina, que a gente estuda pouco, a gente sabe tão pouco sobre esse lugar, e é o lugar de onde veio a primeira Revolução Negra, né, a primeira Revolução Anticolonial, e também a primeira Revolução Socialista Latino-Americana. Então, é um espaço curioso, né, que está ausente um pouco na nossa bibliografia, e a gente não tem muito por onde estudar, né? Então, eu sou muito agradecida que a Mariana me defendeu lá no projeto de doutorado em 2016, falou que tinha que estudar Cuba assim, porque foi um mergulho, né, tanto num imobiliário muito particular, que é o que eu conto no meu livro, que eu vou contar hoje, mas também um mergulho no Caribe, literalmente e não literalmente, né? E estar nesse espaço caribenho é também repensar dependência, repensar o que é ser latino-americano, né? Então, foi uma possibilidade também de fazer algo, né, que está implícito na fala do Vitor, mas que é, a partir do urbano, rever algumas relações, né? Rever relações sociais, relações de dependência. Então, eu agradeço muito, né, por ter feito também esse trabalho aqui, por poder continuar a estar aqui, né, pensando sobre esses temas. A minha motivação, né, acho que eu e o Vitor, a gente estava ali no mesmo caldo e acabamos tomando algumas decisões um pouco em comum, né. Eu também vinha muito cansada com Minha Casa Minha Vida, né, tinha acabado de ser extinto, e aí vários elementos aí foram me trazendo para tentar estudar um lugar onde deu certo, né? Então, eu me lembro que eu estava fazendo aquele curso da CEPAL, né? Se tiverem oportunidade, façam, é bem legal. E aí, naquela ocasião específica, eles chamaram o ministro de Economia cubano para dar, né, para contar um pouco sobre como tinha sido os 60 anos de planejamento econômico em Cuba, né? E aí ele disse, primeiro ano a gente estatizou todo o parque habitacional, né? E aí, a gente estava aqui vendo Minha Casa Minha Vida ser demolida, eu falei, peraí, né? Isso é muito interessante. E quando fui olhar, né, para Cuba, me dei conta, né, desse passado, a Mariana também, né, compartilhou os livros que ela tinha desse passado da história urbana de Cuba, que é um passado muito revolucionário, né, mas por algum lado também contraditório, né? Uma revolução socialista, ela privatizou, né, estatizou todo o espaço e privatizou, né, deu acesso privado, né, propriedade privada dessas casas para os seus moradores, ainda que essa propriedade se desse em cima de um terreno estatal. Então eu falei, bom, existe aqui algo muito interessante, né? Aí quando eu entrei no doutorado, por conta da Ecofalante, a gente assistiu eu não preciso gritar, uma boa coisa. A gente assistiu um curta, né, Mari, que chamava Casa Inventa, que era um curta sobre pessoas vendendo as suas casas, né? E aí eles, lá em Cuba. Então, eles vendiam as casas assim, aqui é a cozinha, né? Onde minha nora foi pedida em casamento. Aqui foi onde meu filho deu os seus primeiros passos, né? E o valor mesmo o pessoal esquecia, né? Passou por ali, né? E aí isso me deu, né? Deu um estalo assim de que existe um mercado imobiliário que tinha sido recém-lançado em 2011, né? E as pessoas estavam se adaptando ao significado desse mercado, né? Estavam tendo uma dificuldade de fazer aquilo que a gente faz
tão rápido, talvez, que é passar de valor de uso para valor de troca, né? Então, era um vídeo que se propunha a vender uma casa, né? Igual esses corretores que a gente vê hoje, apresentando a casa e tal, mas as pessoas estavam presas ali naqueles valores de uso, né? E aí, então, decidi, né? Também entrei querendo estudar todo mundo, toda a América Latina, né? E aí dei conta que não ia dar tempo. E aí decidi, então, priorizar meus estudos na abertura desse mercado imobiliário, que ele passa a surgir em 2011, né, num contexto de enormes transformações no rumo da Revolução Cubana, impulsionadas muito pela mudança do governo do Fidel para o Raul, né? E aí vem a influência da minha mãe também, que está ali, que me levou para Cuba pela primeira vez, para a gente ver meu primeiro comício comunista, né, mãe? Do Raul. Então, também, né, tudo isso acaba levando a gente a encontrar, né, curiosidade nesse tema de pesquisa. E aí, a minha decisão de fazer essa fala era a decisão de fazer um pouco o lado B, né, desse livro. Não só contar os resultados dele, mas também como foi, né, fazer essa pesquisa. E aí eu acho que tem um primeiro elemento que é muito importante, que é a dificuldade da gente estudar outro país. Né? A gente, enquanto economista, às vezes olha os dados agregados lá, né? Não dá muito tempo de entender o que aquilo significa. Mas eu não tinha essa possibilidade, né? Tinha que ir lá, tinha que entender o que isso significava. E fazer esse mergulho na história cubana e a proposta era fazer o mergulho na história da reforma urbana, né? Que é essa reforma que estatizou o parque habitacional, e o que aconteceu a partir de então, ela foi impossível sem estudar desde a chegada dos espanhóis em Cuba. Né? Então, realmente tem que voltar lá atrás para entender aquela estrutura fundiária, o que significa, né, essa dependência cubana aos Estados Unidos após a independência, né? O que significa imperialismo. Né? Então, acho que isso é um termo que a gente sente, né? Até a porta ranger quando a gente fala essa palavra, porque ela está um pouco fora de moda, mas não tem como, né, entender esse histórico e entender a América Latina, entender o Caribe, sem entender de que forma o imperialismo se expressa nesses países. Aqui para a gente, talvez esteja mais longe, né? Aqui para a gente talvez não esteja no cotidiano, mas em Cuba é cotidiano. O imperialismo está, né, em todos os lugares, em todas as eleições, em todas as decisões políticas. Então, voltar para a história cubana foi também me rever, né, me reaver com essa categoria. E também, por outro lado, ter que entender algo que para a gente aqui é muito estranho hoje, mas entender o que é a história soviética, né, que não ia dar para passar batido sem isso. Então, tive que fazer todo esse mergulho para entender como essa ilha caribenha sobreviveu, né, e lidou com essa revolução por esses 60 anos, desde uma posição dependente, né, desde uma posição periférica e a 200 quilômetros de Miami, né, o que não é algo trivial. E aí, bom, lá para o fim do primeiro ano, fui fazer meu intercâmbio, né, achando que estava sabendo tudo de história cubana, que eu ia entender a realidade concreta. Cheguei lá, não entendi nada, né? Então, uma outra parte, esse livro ele só pôde ser escrito, já tinha ido para Cuba, né? Mas ele só pôde ser escrito porque eu estive lá e vivi essa experiência quase como um estudo antropológico, né? Etnográfico, de realmente morar na casa dos cubanos e entender como essas trocas eram feitas. Então, eu morava numa casa, daí o dono da minha casa vendeu a casa para um gringo que estava casando com uma outra cubana e eu tive que mudar de casa. Então, tudo isso também não aparece aqui de maneira objetiva, mas faz parte dessa minha experiência, né? Que foi uma experiência também de como fazer pesquisa nos anos 80, né? Não tinha internet, eu não conseguia muitos arquivos digitais, então tive que voltar com uma mala cheia de textos físicos e aí passar um ano lendo esses textos físicos, né? Então foi também um desafio para a gente que está acostumado com o digital, o ChatGPT agora, né? Então foi um desafio nesse sentido. Bom, e aí nesse contexto, né, também tive essa possibilidade de fazer esse intercâmbio e em Cuba foi isso, né? Foram diversas camadas de acessar esse objeto de estudo, seja vivendo nele, seja participando desse mercado, né, no local em que ele acontecia, mas também seja dentro da universidade fazendo pesquisa e pelas entrevistas com as diversas instâncias de governo, assim, né, agentes imobiliários.
Então, essas são um pouco as fontes desse livro, né? São essas entrevistas, esse material que eu coletei, muitos e muitos materiais, né, que eu consegui graças a um pendrive que eu saía conectando em todos os computadores e extraindo os textos. Bom, e aí eu me dei conta, né, ao longo desse processo, estando lá em Cuba, mas também ao voltar, né, que esse mercado imobiliário, olhar o surgimento desse mercado, era olhar também para algumas transformações que estavam acontecendo em Cuba, né? Então, o ponto de partida, quando eu entro nesse objeto de estudo, eu estou vendo, né, uma sociedade que ela muda, né, de um mercado totalmente estatizado. Então, até 2011, quem constrói casa, né, quem realoca as casas é o Estado, então é aquela ideia, né, de controle estatal mesmo do funcionamento das trocas. E aí, em 2011, a partir dos lineamentos, né, que são as diretrizes de mudança, que é uma política, né, que o Partido Comunista ele lança uma proposta de transformações econômicas e a população responde a partir das assembleias. E uma das pautas que ela responde é o seguinte: esse mecanismo de alocação de moradias não está mais dando certo, a gente quer um mercado. E aí, pela primeira vez, o Estado cubano acata, né? Isso já tinha surgido antes, mas pela primeira vez o mercado, o Partido Comunista acata e surge, então, o mercado imobiliário. Então, o que, né, eu pude observar ao longo da pesquisa foi quase um laboratório, né, da formação de um mercado, né, e dessa formação de um valor de uso para um valor de troca, né, que está permeado, como o Vitor falou, por diversas subjetividades, mas que são facilmente apreensíveis, né, pelas pessoas. Bom, e aí como funciona esse mercado, né? Ele não é um mercado tal como o nosso, ele não tem crédito, ele não tem hipoteca, ele é um mercado secundário, né? Então, só o Estado constrói, e suas diversas instâncias, ministérios, centros de trabalho, mas hoje em dia um cubano ele pode trocar a sua casa no mercado. Então é aquele mercado de modelo mesmo, né? Então você troca uma moradia, eu chamo de secundária. E aí quando eu fui olhar para esse mercado, aí a coisa ficou complexa, né? Porque eu achei que eu fosse encontrar ali de maneira muito óbvia quais eram as motivações das pessoas. De fato, algumas eram óbvias, né? Por que as pessoas estavam trocando de casa e o que fazia aquelas casas terem aqueles preços, né? Eram essas as perguntas que eu queria responder. Uma motivação muito óbvia é algo que para a gente, enquanto brasileiro, é estranho, mas para o Caribe é muito corriqueiro, que são as emigrações, né? Então agora o Trump lançou lá a ICE, né? Tá perseguindo todos os imigrantes, proibiu os haitianos de entrar, mas é corriqueiro na família do cubano, né, e faz parte da trajetória de vida do cubano ponderar ou emigrar, né, ponderar sua imigração ou emigrar. Então, quando o mercado imobiliário ele abre, né, ele se abre para troca, e pela primeira vez, né, você até 2012, se você deixasse o país, a sua casa voltava a ser pública. A partir de 2012, você pode usar esse dinheiro para o que você quiser, né, em Cuba. E esse o que você quiser tem um destino muito óbvio, que é pagar os custos da imigração. Ou você vai comprar uma outra casa, que é a premissa básica, ou você vai emigrar. Então, essa foi um dos primeiros elementos, né? E entender essa imigração, entender que uma imigração, mesmo em Cuba, ela não necessariamente tem fins políticos, também foi uma outra jornada aí da minha pesquisa, né? Entender o que essas pessoas estavam buscando ao ir para fora. Um outro elemento, né, que aparece como algo muito característico do Caribe e é estranho para a gente também, é que todo esse mercado ele parte de um pressuposto que é, à primeira vista é complexo, né? Então, se você entrar lá para comprar uma casa em Cuba, vocês podem entrar numa imobiliária e ver quanto custa uma casa em Cuba. Vocês não podem comprar, né? Nós não podemos comprar porque nós somos estrangeiros e por lei estrangeiro não tem terra em Cuba. Nem casa. Mas, né, se a gente casar com um cubano, isso é possível e essa é uma ferramenta bem divulgada aí, né, no mercado imobiliário. Mas mesmo assim, se a gente entrar para ver, né, vocês vão ver que essas casas elas têm um valor que não corresponde à média do salário de uma família cubana. E aí você se pergunta, bom, mas se não corresponde, como que tem esse valor, né? Acho que esse mercado ele está falhando em alguma instância. Mas não, né? Porque ele pressupõe, primeiro, que você vai vender sua casa, e segundo, que você vai fazer uso de remessas, que para a gente é algo estranho,
né? Não sei se vocês recebem remessas do exterior, eu não recebo, mas para um cubano, infelizmente, mas para um cubano, isso é algo muito comum, né? Então, um terço da renda da família geralmente está vinculado com essas remessas, né? Então, esse preço ele já é pensando, né, nessa média, que é uma média não quantificável economicamente. Lá nas estatísticas não tem, né? Então, é algo que você tem que aprender dessas relações, mas não está ali explícito, né? Mas, bom, isso algumas coisas, né, que eu fui captando, mas ainda assim, quando eu olhava o recorte espacial desses preços, tinha alguma coisa que não batia muito bem. Porque, não sei se vocês já foram para Havana, mas e aí eu estudei só Havana, tá? Não consegui estudar Cuba inteiro, mas é um projeto para o futuro. O centro de Havana é um centro muito antigo, porque a Revolução, ela barrou qualquer tipo de reforma, né, no sentido de revitalização, igual a gente faz aqui, né? Então, a ideia é manter fachada, manter as construções, até porque a Revolução não tinha esse, né, o governo revolucionário não tem esse dinheiro. E aí você olha essas construções, elas datam dos anos 20. São casas antigas, são casas com muitos problemas, né? São casas sem elevador, são prédios sem elevador, e são as casas mais caras, e muito mais caras, né? Quase 200% a mais do que a média da cidade. Quando você vai para a periferia, você tem casas novas, né, bem localizadas. E aí em Cuba tem essa diferença, né? É difícil ponderar esse diferencial de localização que o Vitor disse, né? Porque, teoricamente, você é alocado num centro de trabalho próximo. O transporte é barato, as distâncias não são muito longas, não tem trânsito em Cuba. Então, tudo isso faz com que aquilo que a gente automaticamente, né, vá buscar no mercado imobiliário, quero morar perto do metrô, quero morar perto de um ponto de ônibus, não faça tanto sentido ali, né? Então, quando eu olhava para essa diferença, para mim era estranho entender como um casarão que tinha sido ocupado pela elite cubana no período colonial, tinha virado um cortiço, né? Depois reapropriado pela Revolução, não tinha sido feita tanta reforma, como ele podia custar 200% a mais? Né? Para mim, não estava conseguindo entender. Até que eu fui olhar, né, as descrições desses anúncios, e aí a minha metodologia foi coletar os preços, né, mas também coletar o que está escrito nos anúncios, e aí conversando, né, muito com esses cubanos e agentes imobiliários, eu fui me dar conta que a grande distorção nesse mercado é porque em Cuba não existe um aluguel comercial da moradia, de um espaço comercial. Então, as pessoas, elas executam atividades autônomas nos espaços privados da sua residência. Então, um restaurante, ele funciona numa casa, né? Um sapateiro funciona numa garagem. Então, eu tenho como uma mescla, né, desses dois espaços. E aí, onde que o preço é mais caro? Nessas moradias que eu chamei de casas de negócios, né, que são moradias que têm um potencial uso comercial, né, que estão exatamente no centro. E aí se abrem outros dois temas para mim. O primeiro que é esse do trabalho autônomo, que agora eu falando vai parecer algo tão trivial para a gente, né? A gente estuda tanto isso aqui no CESIT, mas lá em Cuba é um grande tabu, na verdade, né? Você ter uma revolução que procurou estatizar e procurou integrar todo mundo no mercado de trabalho, e a partir dos anos 90 ela passa a assumir um trabalho autônomo, né? E aí se abre o debate que tipo de trabalho autônomo, o que ele significa, né? E para mim, o debate de onde ele é realizado, né? E ele é realizado dentro das casas. Então, e aí outro tema que se conecta com esse, que é o turismo, né? Então, não é qualquer tipo de trabalho que deixa essas casas mais caras, né? É um tipo de trabalho que se vincula com a nova estratégia econômica de Cuba, que é se reinserir internacionalmente depois do fim da União Soviética, enquanto um país, principalmente, que recebe turistas, né? E isso também é arroz com feijão no Caribe, né? Então, para a gente pode parecer estranho, né, ter um país que tem esse como um dos seus principais setores estratégicos, mas o turismo é a terceira maior indústria do mundo. Né? Só está atrás da siderurgia e da farmácia, eu acho. Não me lembro. Mas é a terceira indústria. Né? E o Caribe, pelas suas praias paradisíacas, né, tem essa possibilidade de se inserir nessa grande indústria. Né?
Então, eu fui percebendo que, na verdade, a variação desses preços me contava muito mais a história de como essas casas estavam se tornando mais atrativas para começar negócios e negócios vinculados com o turismo do que para expressar aí, os desejos das pessoas realmente, né, esse desejo de mudar de casa, que existe também, tá? Mas que não condicionava tanto os preços assim. E aí entra, né, um outro elemento geopolítico, que foi a aproximação, né, de Cuba com os Estados Unidos e o que isso significou, né, lá em 2013, 14 para o turismo, né? E aí também que é outro tema que é dia a dia, né, no Caribe, que é a política externa norte-americana, né? O presidente norte-americano piscou, isso muda o cotidiano das pessoas em todos os países caribenhos, né? A gente está vendo agora. Então, tudo, né? E aí, nesse caso, a aproximação do Obama, aí depois a negação, né, dessa relação ou a reversão das políticas de aproximação pelo Trump e a escalonada, né, dessas políticas no Biden e no Trump 2 foram condicionando também esses preços do mercado imobiliário, né? E para dar um tempero a mais, como se já não tivesse mais tão complicado, né, olhar para esses preços, Cuba tem um fator que também é cotidiano do Caribe, mas que em Cuba se expressa de uma maneira diferente, é que por muito tempo ela operou com duas moedas, né? Então é uma economia nacional que tem duas moedas, tinha, né? Uma moeda para o setor emergente e uma moeda para o setor nacional. E é uma confusão danada, né? Porque as pessoas recebem moeda nacional, mas as casas estão anunciadas no preço da moeda emergente, e agora unificou de novo, então precisa de uma outra moeda, a taxa de câmbio tem a formal e a informal. Então é um mercado que também passa, né, por essa instabilidade monetária, ou por essa complicação monetária, né? Bom, e aí a conclusão que eu cheguei é que esses eram os fatores que de fato determinavam esse mercado, o funcionamento desse mercado. Só que aí a gente tem um problema, né? Porque enquanto economista, não dá para terminar aí, né? Então, olhar para o preço é olhar também para outra coisa, que é o valor, né? E aí a gente tem esse probleminha, né? Que não tem trabalho, então como é que funciona o valor? Então, tive que voltar para a economia política para entender a renda da terra, e aí tive que rever também algo que foi muito importante para mim, que é entender se eu podia falar de renda e de valor numa economia planejada, estatizada e que se propõe socialista, né? E aí, vou deixar para vocês descobrirem ao longo do livro, tá? Porque aqui eu vou me justificar demais, mas eu cheguei à conclusão que sim, né? Que é possível a gente falar de uma renda, né? Existe trabalho, existe apropriação de excedente, só que em Cuba o excedente é estatizado e dividido. Agora, né? Com essa nova forma de inserção, existe uma disputas por frações dessa renda que não está sendo estatizada. Uma dessas formas é através do trabalho autônomo, né? Então, o trabalho autônomo no turismo, ele nada mais é do que uma forma individual de abocanhar também uma parte de uma renda, né? Que circula principalmente através dos resorts, né? Que são estatais. Mas o mercado imobiliário, ele acaba surgindo como uma forma secundária de abocanhar essa renda. Porque a renda, né, nada mais é do que o lucro trazido para o valor presente, né? Então, se eu vendo minha casa no centro de Havana hoje, se eu consigo vender ela por $100.000, mais ou menos o preço, né? O que eu estou abocanhando aí? Né? Se eu comparo com a mesma casa que está na periferia de Havana, eu tenho uma diferença de $50.000, né? Esses $50.000 nada mais são do que trazer para o valor presente o lucro desse trabalhador por conta própria, né? Então, eu acabo tendo esses mecanismos de abocanhar essa parcela dessa renda que está sobrando, né, por aí, desse setor emergente, não sem participação estatal, né? Então, durante todo o processo que eu fui acompanhando, os trabalhadores por conta própria e os proprietários imobiliários reivindicavam mais espaço, e quando eu digo reivindicavam, é por greve, mas também por sonegação, e o Estado ia lá e criava um imposto ou uma nova forma de controle. Aí eles iam e criavam uma forma de evasão, o Estado ia lá e criava uma forma de controle. E aí, a cartada final, né, eu acho que nesse processo, é que, em prol das comemorações dos 500 anos de Havana, o Partido Comunista decidiu construir, né, seguir com o plano de turismo, construir muitos hotéis em Havana, né, tirando um pouco
a possibilidade aí dessas casas, né, Airbnb, delas seguirem funcionando. Então, a conclusão que eu chego, né, é que essa é uma parcela da renda que está em disputa, né? E aí eu entro no último problema, que é o que me tira o sono, né? Que é o que fazer com essa conclusão, né? Então, quando você se propõe a estudar uma experiência, quando você se propõe a estudar uma experiência neoliberal, suave, né, Vitor? Você dorme tranquilo à noite, tá criticando ali, mas tá tranquilo. Aí Critica à vontade. Critica à vontade. Eu só, né? Você não paga pra fazer isso. Mas eu cheguei a essa conclusão dessa renda, né? E aí toda vez que eu ia falar alguma coisa, as pessoas falavam, e aí? Tem comunismo ou não tem comunismo? Acabou ou não acabou? Né? E a conclusão que eu chego é que esse tamanho da análise só pelo mercado imobiliário, né? Não dá para tirar uma conclusão sobre a totalidade. Até porque eu estou estudando a Havana, onde essas tensões são muito evidentes. Se você for para Holguín, né? Da onde você trouxe o... Foi de lá? Uhum. Isso não vai acontecer, né? Então, as tensões são muito menos, né? Não são nessa mesma dimensão. Mas mais do que isso, né? Eu acho que a conclusão final é que às vezes a gente também é um pouco otimista demais, né? De achar que acabou, tá acabado, né? Na verdade, a experiência cubana, ela mostra que a construção, ela é longa, né? E que vão surgindo essas outras formas, né? O contexto de dependência, o contexto do imperialismo, né? Essa posição da economia cubana que é uma economia basicamente de serviços, né, coloca contradições, coloca problemas, né, e esse é um deles. Agora, o que a gente vê, né, olhando o mercado imobiliário, é que a forma de Cuba lidar com esses problemas, né, é muito diferente do que aquela forma, né, do que, por exemplo, foi a forma soviética, né? Então, eu acho que para eu dormir em paz, eu sempre digo que é uma forma de entender, né, que os desafios depois de uma revolução urbana, por exemplo, vão ser outros, né? Vão ser colocados a partir dessa revolução. Eu acho que é isso, gente. Me compliquei porque esse é um tema, o final ele sempre me complica, mas aí eu deixo para vocês responderem para mim nas questões. Obrigada, viu? Muitíssimo obrigado, Aline, né? Excelente exposição, né? Uma pesquisa com profundidade e traz os desafios, né, de entender, né, a sociedade, a economia cubana. Parabéns pelo livro. Então, sem mais delongas, passar a palavra à professora Maria Pitts, que certamente está muito orgulhosa de ver essas publicações a partir da orientação. Né? Parabéns também pelas orientações. Obrigada. Quanto tempo você falou? Para não me perder. A gente sempre, quando a pessoa fala que vai falar pouco, ela ultrapassa, então é melhor não dizer nada. Mas a ideia não é falar muito, não. Bom, queria agradecer muito o convite para estar aqui. Realmente estou bastante feliz, né, de ver os dois trabalhos apresentados, também de rever vocês, né, vários que eu conheço aqui, diferentes momentos aqui no Instituto, os colegas ou colegas, vou chamar ainda assim, uma vez que eu sigo colaborando aqui com o Instituto na pós-graduação, e ex-alunos e atuais orientandos. Então, acho que a gente está... O meu papel aqui, embora esteja anunciado como debatedora, o convite foi um pouco mais no sentido de inserir, buscar inserir, não é? Pelo menos foi assim que ele me colocou, esses dois trabalhos dentro de um esforço de algum tempo já, de lidar com esse tema, como o Vitor falou, é um desafio, né? É um desafio, então, de alguma maneira, ele continua, embora com muitos avanços, como vocês puderam ver aqui. Então, é isso um pouco que eu vou tentar fazer e, ao mesmo tempo, a partir das questões que eles colocaram, então, dialogando com eles e imagino que depois debatendo com vocês. São dois trabalhos com muito... Dá para ver um compromisso, um grau de compromisso muito grande, tanto com a universidade, não é, com a produção do conhecimento, com a apresentação, com a difusão, como a gente viu aqui hoje, não é, um esforço de sair em livro em pouco tempo, e digo pouco, pelo menos em comparação com a minha velocidade das coisas saírem publicadas, que é mais lenta. Então, acho admirável que eles já tenham conseguido, né, de alguma maneira, viabilizar
as publicações. O livro da Lina, inclusive, recebeu uma menção honrosa agora no Enampur. Eu considero praticamente um prêmio, não é? Porque o prêmio principal do livro é de uma professora titular, muito docente, sei lá, enfim, muito graduada lá da Faculdade de Geografia. Então é uma premiação mesmo, receber uma menção honrosa no Enampur pelo livro. Vitor não estava concorrendo, mas não vai concorrer agora. Esperamos teria muita chance pelo interesse que o caso do Chile desperta num encontro, né, como esse que a gente teve agora em Curitiba há 2 semanas, no qual a gente organizou uma sessão livre com o trabalho dos dois e mais alguns desse conjunto que eu vou comentar, de trabalhos desenvolvidos aqui no Instituto de Economia da Unicamp. Então, os temas dos 2 trabalhos, para mim, são muito caros, né, no sentido de um engajamento com a Revolução Cubana, que se expressou na minha participação na Associação Nossa América, que é a Associação de Solidariedade a Cuba, né, quando foi reativada a antiga fundação, a Associação José Martí, em São Paulo. Nesse momento a gente teve também esse projeto de ir a Cuba com um grupo de militantes e pesquisadores, na época bastante novos, e que voltaram, né, impressionados com a importância desse capítulo da história latino-americana, chamado Revolução Urbana, e ainda mais impressionados com o grau de desconhecimento que a gente via aqui sobre essa história, que a gente sabia que inspirou uma luta importante social no Brasil, né, a luta pela reforma urbana, mas que, de alguma maneira, ficou numa geração anterior, conhecimento de fato do que foi a Revolução Cubana e do que foi a Revolução Urbana, em especial. A gente escreveu um pequeno ensaio, que foi publicado num livreto aí bem mais artesanal, não é, desses 2 livros, que chamava-se Caderno de uma Viagem ao Socialismo, mas que contou com um honroso prefácio do professor Antônio Cândido. Digo isso para dar um pouco mais de importância para ele. Antônio Cândido foi um dos autores, na verdade, que colaborou com o nosso processo de formação, então ele foi muito generoso de escrever uma pequena introdução desse livrinho, e no qual a gente buscava reconstituir aquilo que a gente aprendeu sobre a Revolução Cubana, e é claro que a partir de então a gente sempre acompanhou o que acontecia lá. Então, quando a Aline veio com o projeto de Cuba como uma forma de escapar, né, da desgraça, que não sei se podemos chamar assim, que é de ter que se ver, não é, com a crítica o tempo todo do que são os modelos de mercadorização, de mercantilização, de financiarização, de neoliberalização, enfim, todos esses termos juntos e combinados da produção e da política habitacional na América Latina. Bom, mas ali a gente tem um problema também acontecendo, né? Será que vai acontecer? Então, mas a gente tinha uma ideia do que acontecendo, mas a Lina avançou demais, né, em relação a conhecer, de fato, o que aconteceu em Cuba. Poucas pessoas conseguiram fazer isso, pelo menos que eu tenha conhecimento, graças ao nível, ao esforço que ela colocou nesse trabalho, né, tanto de estudo prévio aqui, quanto da estadia lá, depois de trabalhar o material que trouxe, refletir a respeito, enfrentando todos esses dilemas que ela colocou aqui, mais alguns. E o Chile também, né? O Chile, a gente sempre soube que era importante conhecer o caso chileno melhor. O Chile sempre falado como laboratório, né, de experimentos do neoliberalismo, não só na América Latina, mas mundial, vamos dizer, né, pela importância que ele teve, até antes de muitas coisas serem praticadas nos países centrais. No caso da habitação, particularmente, é um caso importantíssimo, e o Vitor produziu um estudo, acho, muito aprofundado, porque junta coisas que acho que nem só os urbanistas sozinhos conseguem fazer, nem os economistas. Então, acho que ele junta um pouco os dois e produz um estudo muito consistente, né? Quando ele volta no modelo cubano, né, no modelo econômico cubano, para daí inserir
como é que o imobiliário faz parte disso, né? Não como uma repercussão, não como um reflexo, mas como uma parte, um momento ativo importante da própria implementação do neoliberalismo, que é isso que eu acho que às vezes é pouco levado em consideração e que é nisso que a gente insiste quando a gente fala, discutir o circuito imobiliário, né, que teve um peso muito grande na própria financiarização da economia, algo que só se vivenciou talvez com mais clareza para quem não estava nessa chave, vamos dizer, de pesquisa com a crise financeira de 2007, 2008, mas algo que já vinha sendo armado muito antes, né, com a habitação como um laço importante da valorização financeira. Enfim, então, são 2 trabalhos que eu acho que avançaram muito, e é muito bom ver eles agora em livro. Então, para fazer isso, de tentar trazer um pouquinho eles para esse conjunto, já que eles têm esse espírito, né, coletivo, de se colocar como parte de um, né, entender sempre que nenhum trabalho é propriamente individual. Quando é individual, dá algum problema, né? A pessoa ali falando com si mesma não consegue testar as hipóteses, não consegue, né, dialogar e ver alguém que diz, não, mas todas as inquietações que a Aline falou, né? Essas inquietações caem só dentro da cabeça de alguém, eu acho que elas não vão... É difícil que elas deem um bom trabalho. Então, eles sempre fizeram isso com muito diálogo, não só comigo, mas com os colegas, com os professores aqui dos institutos das várias áreas, em particular no Centro de Estudos de Desenvolvimento Econômico, onde eu me filio e onde eles desenvolveram as pesquisas. Logo que eu... Só para quem não sabe, não sei se é muito relevante a informação, mas, enfim, logo, porque eu ia dizer logo que eu cheguei aqui 2 vezes, vamos dizer, eu cheguei aqui como doutorando, como candidata a doutoranda, vamos dizer, em 2004, depois como doutoranda a partir de 2005, e o doutorado desenvolvido sob orientação do professor Wilson Cano. Acho que isso, sim, é relevante dizer que acho que foi uma escolha, para mim, muito acertada de um lugar para desenvolver a tese de doutorado. Também não vejo outro lugar onde eu pudesse ter desenvolvido aquela tese pelo desafio que se colocava, fazer esse diálogo direto, né, com a área de economia sobre a questão da financiarização da habitação. No momento em que ainda era difícil formular o problema do ponto de vista teórico e, mais ainda, elaborar uma metodologia de pesquisa. Acho que a metodologia de pesquisa é sempre um desafio, até porque, como dizia o meu orientador antes de Wilson Cano, que era o professor Chico de Oliveira, na Sociologia na USP, a boa pesquisa é aquela que você descobre algo que eu não estava procurando. Então, você não tem como montar uma metodologia para descobrir coisas, né? Você tem como montar a melhor metodologia que você puder ali no começo, mas nunca algo que você já saiba exatamente. Acho que essa que era a questão dele, né? Nunca aquilo que às vezes as agências de financiamento querem um pouco que a gente coloque num projeto de pesquisa para que ele seja aprovado. Tudo já tão certinho, já tão bem encaminhado, a gente já sabe em que mês a gente vai fazer cada etapa, porque a gente sabe quando a gente vai ter terminado a etapa anterior. E se a gente sabe disso, é porque a gente já sabia o que a gente ia encontrar. Então, esse entre a responsabilidade que a gente tem com o recurso público, de conseguir fazer a pesquisa, de entregar ela no seu prazo, eu não quis dizer isso agora que eu sou orientadora, senão... e a inventividade e a seriedade, né, que a gente tem com o tema que a gente escolheu, é um desafio muito grande. Então, encontrei aqui, acho que um ambiente muito propício para desenvolver essa pesquisa, e logo no começo, então, ainda com uma certa dificuldade, né? Porque a dificuldade era que eu tentava trazer o tema de discutir o imobiliário e a financiarização. O professor Wilson Cano, muito sabiamente, me advertiu da dificuldade de juntar as 2 coisas. Ele dizia o imobiliário é algo de difícil conceituação e a financiarização é um debate ainda... Não sei que termo ele usava, então não vou atribuir a ele, porque eu não me lembro, mas eu acho que é um debate um pouco escorregadio, um debate ainda difícil, um debate que, enfim, que encontrava tantas vertentes e uma complexidade muito grande, e que não enfrentava diretamente, ou pouco enfrentava diretamente, a relação com o imobiliário. Então, durante um tempo, o desafio foi esse, mas eu fui desenvolvendo a pesquisa, mas isso não quer dizer que ele fosse refratário a tratar o tema. Na medida em que eu fui trazendo os resultados de pesquisa,
de alguma forma de cercar o problema, em que muitas vezes vinham de pistas colocadas por algo parecido com o que o Vitor colocou, né? O modelo de securitização imobiliária americana, o modelo que deu origem ao boom imobiliário americano antes da bolha, antes da explosão da bolha, antes de saber se era uma bolha, antes de confirmar-se, melhor dizendo, que era uma bolha, esse modelo estava sendo apresentado no Brasil como uma maneira de resolver o problema habitacional. E aí as pessoas que trabalhavam nessa área de política habitacional, como ex-colegas meus na FAUSP, onde eu me graduei, na arquitetura de urbanismo da USP, desconfiavam de que isso fosse possível por uma série de motivos. Eu não vou recapitular aqui, mas para dizer por que eu fui estudar esse tal, né? Por que eu achei que era importante estudar essa relação entre financiarização e imobiliário. Bom, então eu vi a bolha sendo formada meio que em câmera lenta e o prenúncio da sua explosão e as consequências já antecipadas dessa explosão, né? De como o acesso à moradia que se prometia que seria ampliado graças aos mecanismos de securitização imobiliária tão vendidos pelos modelos do Banco Mundial e do BID, e de alguma maneira incorporados aqui com muitos pareceres receituários também de universidades locais, quando explodisse, não é? A consequência seria aquela que se viu, mais gente perdeu casa do que ganhou com aquele modelo. E a gente imaginava que isso não aconteceria no Brasil assim, não é? Ele fala, bom, então vamos reproduzir aqui a bolha imobiliária, mas é entender que em nome da implementação desse modelo, estavam se criando muitos mecanismos de captura de fundo público. E essa era a discussão até que deu origem a um livro de uma colega minha, Luciana Roy, a financiarização da política habitacional no Brasil, passos e limites, algo assim. Enfim, então, mas eu não vou falar mais dessa tese, só para dizer um pouco o ponto de partida, o que me chegou a essa discussão do circuito imobiliário, que de alguma maneira talvez seja o conceito que mais junta uma série de trabalhos, embora nem todos eles sejam diretamente refletindo assim o título, como é o caso do Vitor, né, mas que juntam vários deles, inclusive meu primeiro orientando aqui no Instituto de Economia foi o Raul Ventura Neto, que discutiu o circuito imobiliário em Belém do Pará. Então, a ideia do circuito imobiliário vinha de um texto do Carlos Lessa, que era citado pelo Wilson Cano. O Wilson tinha 2 textos, acho que principalmente, que de alguma maneira relacionavam-se a isso. Um deles era sobre capital mercantil, era um texto que o Brandão utilizava aqui, o Carlos Brandão. Quem estava ali na época era o Wilson Cano, o Cláudio Maciel, o Humberto, que acho que está ali, né? O Fernando Macedo e o Carlos Brandão. O Carlos Brandão estava aqui enquanto eu era doutoranda, ele saiu por essa vaga que eu entrei, portanto não ficamos ao mesmo tempo aqui. Mas ele recomendava muito a leitura desse texto do Carlos Lessa. Tanto do texto quanto de uma entrevista dele que circulava aqui de uma maneira um pouco mística, quase, bibliografada, de mãos em mãos, na qual ele falava essa ideia de que o imobiliário, de capital imobiliário é uma polêmica que se pode chamar de um capital imobiliário, mas acho que ela não importa aqui para o momento, troquemos ela por circuito imobiliário, ele é de difícil conceituação. Então, essa noção, de alguma maneira, animou, e eu acho que a gente tem, com esse conjunto de trabalhos que eu vou um pouco nomear agora, avançado nessa conceituação, que não é uma conceituação apenas importante, acho que do ponto de vista do rigor acadêmico, embora ela seja também, mas ela é importante do ponto de vista dos desafios colocados para várias lutas sociais. Desde as pequenas lutas, das lutas mais localizadas e setoriais, como a gente pode dizer, que em geral é colocada a luta pela habitação, se é que ela é setorial, até para as lutas maiores. Eu estava revendo o caminho daqui, o lançamento de um livro do David Harvey, da Loucura da Razão Econômica, e ele, naquele momento, ele tenta convencer o leitor e quem está assistindo o lançamento do livro sobre a importância de se olhar para a totalidade, que é chamada luta grandona, a luta anticapitalista.
Então, pensar o circuito imobiliário talvez seja importante para a luta dos direitos da cidade, para a luta da habitação e talvez para essa luta maior, vamos dizer, a luta anticapitalista por uma série de motivos. Bom, nessa entrevista, o Carlos Lessa atribui ao imobiliário um caráter dupla face, ele chama, porque articula organicamente uma face mercantil, que é a face que o Wilson Cano mais enfatizava, e a outra face financeira. Dizia assim, a mercantil mais evidente e explícita teria como característica fundamental as formas de articulação orgânica com o Estado, buscando assegurar algum tipo de privilégio público que possibilite operações de valorização em torno de um negócio imobiliário. E o Vitor já enfatizou essa, né? E a outra financeira, sobre a qual ele também falou, como ela foi mobilizada do Chile, por sua vez, bastante escondida, que se move nas sombras dos seus tapumes, e é a responsável por organizar operações de mobilização de capital e emissão de ativos financeiros. Então, a gente pensa o circuito imobiliário pensando nessas duas faces, a mercantil, aquela que se dá stricto sensu na esfera da circulação, e muitas vezes é um capital mercantil, como dizia o Wilson Cano, não se metamorfoseia em capital industrial, então seria uma indústria da construção propriamente dita, né? Ela não mobiliza capitais da mesma maneira e não opera sua valorização da mesma maneira como outros setores da economia, daí talvez a dificuldade de se tratar ela nos cursos de economia, mas também essa outra financeira que opera na emissão de ativos financeiros. No entanto, quando o Lessa usa essa expressão na sombra de seus tapumes, eu e Raul Ventura Neto, que já mencionei, escrevemos um pequeno ensaio no qual a gente fez, era um livro em homenagem ao professor Wilson Cano, esse livro está disponível para Economia de Tempo aqui, que eu faço essa referência, só para eu não vou poder desenvolver todo o argumento que a gente traz lá, mas a gente aproxima ao Wilson Cano e ao Carlos Lessa, que eu acho que já avançam bastante na compreensão do circuito imobiliário, um outro autor que talvez seja mais estranho à casa, que chama-se Sérgio Ferro, que é um arquiteto e, ao mesmo tempo, um pensador radical da produção da cidade, da arquitetura e da habitação, atualmente nos seus 80 e poucos anos, que a partir de uma leitura do Capital, a partir de uma leitura muito cuidadosa do Marx, refaz toda a história da produção da arquitetura e da produção da construção, estrito sensu, da cidade, a partir do ponto de vista do canteiro, em tensão com os arquitetos que pensam essa produção do espaço, em geral, a partir do desenho. Faz uma discussão clássica de divisão do trabalho, né, entre concepção e realização, e aí é uma entrada dele que transforma muito a maneira de olhar para a produção da cidade. Bom, enfim, ele vai olhar atrás dos tapumes no sentido literal, são os canteiros de obra. Os canteiros de obra são uma parte importante da economia e, no entanto, são pouco, acho, não sei se eu estou errada, vocês me desmintam, pouco pesquisados, por motivos que, enfim, podemos pensar, entre eles os desafios, inclusive, do ponto de vista empírico, desafios conceituais, uma série de desafios. Então, pensar o circuito imobiliário é pensar a esfera da circulação, mas os ganhos financeiros, as dimensões ditas especulativas, mas é também pensar a produção de valor, né? Mesmo quando a gente pensa a figura do incorporador, né, Vitor? Estava ontem numa qualificação de mestrado sobre a figura do incorporador, eu tentei colocar um pouco nesse sentido. Não existe incorporador sem pensar no processo de produção do valor do canteiro. Se existisse, a gente teria que pensar, de alguma maneira, pelo menos pela teoria do valor, que ele estaria transferindo o valor de outros setores da economia, na medida que esses ganhos especulativos, em algum momento, eles têm que ser realizados, né? Eles têm que ser confirmados, as expectativas de ganho futuro, né? Poderia ser, mas as evidências empíricas dão razão, acredito, ao Sérgio Ferro, no sentido de que a construção é um campo de produção de valor muito importante. Enfim, então, a gente completaria aí o circuito imobiliário, né, pensando em produção, em circulação e em distribuição.
Bom, voltando aqui um pouquinho para as minhas anotações, para eu não me perder, retomando, né, o Carlos Lessa coloca que o imobiliário é um capital ou é uma área, vamos dizer, de difícil conceituação, como é que a gente pensa ela, e ele pensava ela, por que era importante para ele pensá-la no Brasil, porque o imobiliário era, na época, uma órbita reservada das elites brasileiras. Então, esse também era uma questão. O que ele tentava responder nessa entrevista é por que essa é uma área tão difícil, esses eram os seus entrevistadores queriam saber, por que a tal da especulação imobiliária é tão difícil de ser contida. E aí ele ia dizer que ela era uma órbita reservada das elites brasileiras, quer dizer, todo o pacto de dominação ou de funcionamento da economia brasileira, de alguma maneira, tinha no imobiliário uma frente importante de ganhos. E a dimensão especulativa tem a ver com uma expectativa de ganhos. Esse eu vou resumir meio mal, meio rapidamente, mas vocês encontram isso no texto. Né? Um setor da economia que tem que opera em ganhos menores proporcionalmente em relação a outras áreas da indústria, é como se ele compensasse, como completasse esses ganhos com os ganhos especulativos, sejam eles fundiários, né, rentistas, ou na esfera financeira. Então, o Lessa, num outro ensaio, que não é nessa entrevista, aí é um artigo de fácil localização, escrito junto com o Sulami Daí, eles dizem que ele oferece, num certo momento, ele reconhece o desconhecimento dos economistas a respeito das demais órbitas do capital, as bancárias, as comerciais e agrárias, tal obsessão com a industrialização. Acho que os avanços dessas várias áreas, obviamente, que eles aconteceram, né? Aconteceram talvez mais do que no imobiliário. Então, acho que o da agrária, da bancária, né? Com certeza. Então, o nosso esforço aqui é no sentido de avançar também com a discussão, como é que é essa frente de valorização que acontece na esfera do imobiliário, que transforma a cidade, em última instância, num grande negócio imobiliário, né? E coloca, então, passos para as lutas sociais no urbano. O conjunto de trabalhos, então, que de alguma maneira foram realizados aqui, que eu fiquei de mencionar, são, acho que primeiro, uma pesquisa que a gente realizou sobre o programa Minha Casa Minha Vida, suas dimensões econômicas, aí sim, logo que eu vim para cá como professora, em 2012, coordenada pelo professor Cláudio Maciel, Humberto fez parte da equipe junto comigo, e vários estudantes, entre os quais a Aline estava, né? Estava, não estava, no final. A Beatriz Minotto estava, que hoje é professora enfim, não vou lembrar de todos agora que estavam nessa pesquisa, mas é uma equipe que vários hoje ou são professores, ou já estão formados, já fizeram doutorado, ou que estão terminando. Acho que essa pesquisa foi importante, porque as discussões sobre Minha Casa Minha Vida se davam muito pela questão da localização, os empreendimentos são mal localizados, a gente tentava recolocar isso de uma outra maneira, entendendo que frente de valorização do capital é essa, e por que ela se localiza nesse lugar a partir de uma discussão pela economia. O Raul Ventura Neto fez a tese de doutorado dele, A Transformação Socioespacial na Amazônia, Floresta, Rentismo e Periferia, muito inspirada no trabalho do Wilson Cano, as origens do capital, né, que vão para o imobiliário. A Beatriz Miotto foi orientanda do Wilson, com a tese As Políticas Habitacionais no Subdesenvolvimento. Do circuito imobiliário, ela enfatiza mais a dimensão da política habitacional. A Melissa Roncone de Oliveira fez um mestrado e o doutorado sobre o tema. O mestrado ela começou como Postman, no CESID, depois ela terminou comigo no SED, que acho que é dos poucos trabalhos sobre o canteiro de obras, propriamente dito, ou sobre o setor, mais do que canteiro de obras, sobre o emprego na construção civil, que é um trabalho difícil de fazer pelas bases de dados, acho que só pode ser completado pelo apoio que o professor Baltar deu como orientador, chama Mercado de Trabalho na Construção Civil, e o doutorado dela sobre o endividamento no Minha Casa Minha Vida. O Carlos Penha fez um estudo sobre as incorporações, as incorporadoras imobiliárias listadas na Bolsa, que de alguma maneira dá prosseguimento na pesquisa que tinha feito no doutorado. O mestrado dele também foi sobre Minha Casa Minha Vida. O Bruno Reis Pereira fez uma tese de doutorado sobre as transformações, dissertação de mestrado, sobre as transformações recentes do mercado imobiliário na Espanha,
estava junto com a gente agora nessa mesa, Menampu, junto com o Vitor e a Aline, que eu não preciso falar porque estão aqui os 2 livros, e eu conferi que os títulos das teses são os mesmos, não foram mudados, mas procurem os livros e não as teses, porque há revisões. O Eduardo Maximiliano, que fez sobre o Uruguai, sobre o cooperativismo uruguaio, em que medida ele escapa ou não do circuito imobiliário, e aí vários outros que não lidam diretamente com o circuito imobiliário, mas que de alguma maneira trataram do tema. O Lucas Medina, que acho que está aqui no TCC, né? Depois do mestrado, não está no mestrado, né? O Armando Furnari, que fez doutorado, o Luiz Borges, doutorado, a Mariana Ferreira no mestrado, o Matheus Pascoal, Júlia Abrão, Fernando Alberto e vários outros em TCCs, o Aquile Coelho Silva, que também deu origem a um livro, trabalho dele de conclusão de curso aqui sobre a Vila Missionária, João Paulo Constantino, que está aqui fazendo doutorado, fez um mestrado aqui também, o André Doca, o Silas Coelho, Silas acho que está aqui também, estava aqui, que está fazendo doutorado. Enfim, então é um conjunto grande de trabalhos que acho que coletivamente estão contribuindo, estão produzindo uma densidade, vamos dizer, empírica e uma elaboração teórica como uma contribuição, enfim, para esse desafio que foi lançado lá atrás, né? Cuja importância foi reconhecida, acho que já há bastante tempo, mas que exige um esforço grande e acho que um esforço coletivo, né, para ser enfrentado. Estou nos meus 2 últimos minutos, então vou fechar. Acho que nessa diversidade, vamos dizer, de situações examinadas, não há uma única metodologia, dizer, esse é um modelo que a gente lançou para discutir o que é o circuito imobiliário, né? As pesquisas são muito artesanais, no sentido de que elas partem dos seus objetos, das contradições internas deles, para serem examinadas por vários ângulos, não partem de um modelo a priorístico de como examiná-las, elas partem de um desafio em comum, de uma elaboração teórica já desenvolvida, não é, por várias gerações, das colaborações com diversas áreas, da interdisciplinaridade, um conjunto de preocupações, mas cada uma delas é desenvolvida também com muita autonomia, muita liberdade, como foi o caso dos 2, né, com as suas próprias referências teóricas, os seus próprios enfrentamentos nas suas militâncias políticas. Enfim, eu acho que esse para a gente é um momento, por isso que é muito legal que tem esses 2 livros lançados, voltados aqui, esse é um momento também de reflexão sobre o que foi produzido agora, para pensar nos desafios para frente, que se é que eu preciso colocar uma questão para vocês, né, de alguma maneira, pode ser um pouco essa, né? Talvez acho que depois a gente, não sei como é que vocês vão conduzir aí, de ouvir as outras pessoas, né? Mas do que se coloca, a gente está com esse plano de produzir um volume em forma talvez de livro também, né, com artigos de vários desses que eu mencionei aqui, e tirar o que a gente consegue elaborar e devolver, não é, para a universidade, esse investimento que foi feito também nas nossas pesquisas, de forma mais articulada, de forma mais coletiva, e tirando as consequências políticas e teóricas desse trabalho. Encerrar, para respeitar o tempo e abrir para outras coisas.